paz do Senhor para vocês, boa noite. Que bom, nós já temos 4. O de vocês é o primeiro. Que bom estar aqui com vocês, tendo a oportunidade e a graça de falar um pouco mais daquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, daquilo que Ele tem trabalhado em nós, daquilo que Ele tem trazido dia após dia para as nossas vidas, a partir dEle mesmo. E eu gostaria que de fato você estivesse concentrado nessa palavra, que você de fato se permitisse ser trabalhado pelo Espírito Santo, ser moldado por Ele, pela sua palavra, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos conduz dia após dia nessa jornada que Ele mesmo nos chama e Ele mesmo nos capacita através do seu Espírito Santo a estar com Ele. E o tema da nossa mensagem hoje fala sobre facilitadores do Evangelho. Você sabe o significado simples da palavra facilitador? Se alguém quiser falar, pode falar em alta voz. Aquele que facilita. Mais alguém? Auxilia. A palavra facilitador no seu significado, ela traz de fato o que ela por si quer dizer. Fala a respeito de facilitar, ajudar alguém. Pode baixar um pouquinho que tá bem alto. Isso. Característica daquele que torna as coisas mais fáceis, que facilita, que elucida as coisas. Facilitador é alguém que ajuda um grupo de pessoas a compreender os seus objetivos comuns, auxiliando-os a planejar como alcançar seus objetivos. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 8, do versículo 26 até o versículo 40, nós iremos ler. Abra sua Bíblia física, impressa, digital, ou acompanhe aqui conosco no telão. Eu estou usando a versão Almeida século 21. Amém? Aí sentado no seu lugar mesmo, vamos ler. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Repita assim: tinha ido a Jerusalém para adorar. Guarde essa frase. Voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que lê?
Ele respondeu: como poderei entender a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se creres de todo o coração. Ele respondeu, repita comigo: se creres de todo o coração. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aqui a gente tem um texto de Atos, onde está sendo descrito a trajetória da igreja primitiva, todos os seus dilemas, todas as situações, o que acontecia dia após dia, os profetas, como era dividido o trabalho, como alimentava-se o povo, como lidava com pessoas de diferentes etnias que iam se achegando e se entregando para Jesus. E nós temos Filipe. E o texto nos fala que Filipe ouve o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor dá uma ordem a ele, e ele, sem questionar, se levanta e vai. Aqui nós já aprendemos uma coisa. Eu e você precisamos conhecer o nosso Deus. Precisamos ouvir a voz dele dia após dia, no lugar de oração, no lugar de jejum, no lugar do discipulado, no lugar da leitura bíblica, no lugar do devocional. Para que quando ele fale conosco, nós entendamos quem e o que está sendo dito. Se nós olharmos alguns versículos atrás, Filipe já exercia algo. Filipe já estava fazendo algo. Ele já estava trabalhando com pessoas. E alguns versículos atrás, no capítulo 8 ainda, o texto diz que Filipe se encontra com um tal de Simão, um mago da época, que fazia alguns sinais e prodígios. E aquele cara, ele era bem relevante na região. E ele se achega a Filipe porque ele vê de fato que o que Filipe fazia era sim o poder de Deus. Era de fato através de Deus. E ele se achega a Filipe, e ele começa a andar com Filipe. E ele começa a caminhar com Filipe, ver tudo o que Filipe fazia, sinais e maravilhas, porque a palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem. Então os sinais são para aqueles que não creem. Ok? Os sinais são para os que não creem, mas os sinais seguem os que creem. E aquele homem se achega a Filipe e começa a conviver com Filipe. Em momento nenhum no texto você vai ver Filipe enxotando aquele homem.
Você não vai ver no texto Filipe dizendo assim: ei, você não é o tipo de gente que eu quero do meu lado. Filipe simplesmente deixa aquele homem andar com ele. E a verdade, ela constrange e ela aponta a mentira. A vida, ela evidencia a morte. E aqui a gente percebe que esses profetas e por aí vai, eu não vou entrar nesse mérito, já existia há muito tempo. E não cabe a nós lutar ou bater boca ou comprar brigas. O que cabe a nós é pregar o evangelho. O que cabe a nós é falar a verdade. Apresentar o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E esse homem chamado Simão, ele tenta comprar aquilo que Filipe tinha. E automaticamente, ao ver que não podia comprar o poder do Senhor, ele se afasta. É natural. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Reconhecer quem está falando. Viver pregando a verdade. Que tipo de voz nós estamos ouvindo? Se é que estamos ouvindo alguma voz. Filipe era um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Está lá em Atos 6, versículo 5. Ele pregava o evangelho em Samaria, sendo testemunha do Senhor. E quando nós falamos de Senhor no Novo Testamento, nós estamos fazendo referência ao próprio Cristo. Isso fala a respeito da Trindade. Então ele dava testemunho de Cristo, da obra do Senhor. Nós precisamos nos atentar que Deus, ele tem uma agenda. Deus, ele já está fazendo as coisas acontecerem. Deus, ele já está movendo o que precisa ser movido. Mas ele é tão misericordioso e tão amoroso que ele fala assim: ei, vem fazer comigo. Vem junto. Vamos junto. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Vem comigo. Ele não só nos chama para o caminho, mas ele nos conduz por esse caminho. E aquele que nos chama nos dá todo o suporte para exercermos a sua obra de acordo com a vontade dele. Porque é o propósito dele que de fato importa. Todas as coisas de fato cooperam para aqueles que amam ao Senhor, segundo o propósito daquele que nos chamou, ou seja, segundo o propósito de Cristo. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas na sua vida, porque você está querendo viver o seu propósito. Porque todas as coisas falam a respeito daquilo que nós achamos que é bom e daquilo que nós achamos que é ruim. Eu nunca esqueci, pastora, da mensagem que você trouxe no final do ano retrasado, se eu não me engano. E parece tão simples, mas do Neida, o Espírito Santo faz assim. E você falou mais ou menos assim, parafraseando o que você disse. Nem tudo que o Senhor tira da sua vida é algo ruim. Só não é para agora. Então entender que todas as coisas cooperam não significam só as coisas boas, mas também
as coisas que nós achamos ser ruins. E Filipe só podia dar testemunho de Jesus porque ele conhecia Jesus. Porque ele tinha intimidade com o Cristo. Não tem como falarmos de alguém que nós não conhecemos. Ou se fizermos, estaremos sendo como um papagaio, reproduzindo falas, reproduzindo experiências de outros, reproduzindo circunstâncias que não são as nossas, realidades que não são as nossas. Então conheça o seu Deus no mais íntimo da sua vida, do seu ser. E isso só se dá através da oração, através da leitura diária da Bíblia, através de uma devoção, de uma adoração extravagante, como já foi pregado aqui nesse lugar. Nós precisamos nos expor. É chegado um tempo que não poderemos mais nos esconder. Precisamos nos expor. E a exposição evidencia quem somos de fato. Precisamos estar sempre alerta e sensíveis ao ambiente. Precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Ele constantemente está falando, está nos dando diretriz, tanto para a nossa vida individual, quanto para a nossa vida coletiva, de igreja, de comunidade de fé. E Filipe estava atento, porque Filipe não questiona o anjo do Senhor. Ele só vai. Eu conversei com uma pessoa, algumas pessoas recentemente, a respeito de alguns lugares que o Senhor está levando a sua igreja, levando o seu povo. E 2 lugares que eu particularmente tenho percebido, por morar em Curitiba e ter contato com outras pessoas, outras comunidades de fé, é que o Senhor está levando a sua igreja para o lugar de oração e para um lugar de jejum. O Senhor está impulsionando a sua igreja a um tipo de vida aonde a minha vontade já não é mais tão relevante. O meu querer já não é mais o que importa. A minha presença já não faz diferença. É a vontade dele, o querer dele e a presença dele que liberta vidas, que cura enfermos, que transforma realidades, que muda circunstâncias. E o Senhor está levando a sua igreja a esses lugares. Que possamos entender isso dia após dia. Eu comecei a ler um livro chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Mahesh Chavda, não sei se é bem assim, Chavda, né? Da editora Vida. E o testemunho dele de conversão é interessantíssimo. Esse cara tem me impactado. Ele era da linha budista, criado nessa corrente, vinha de uma linhagem de autoridades dentro desse segmento religioso. Estava tudo encaminhado para ele se tornar de fato uma espécie de sacerdote dentro do budismo. Só que ele foi criado pelos seus pais com a seguinte orientação: busque sempre a verdade. Isso está lá na página 11 e 12 do livro. Busque sempre a verdade. E ele sempre foi muito estudioso, ele sempre foi um cara que leu muito e se aprofundou a fim de reter essa verdade.
E um certo dia, uma missionária americana bate na porta dele e pede um copo d'água para ele. E ele prontamente dá um copo d'água para essa missionária. E essa missionária voluntariamente dá uma Bíblia para ele. Ele, disposto sempre a buscar a verdade, vai ler e começa pelos evangelhos. E ali ele tem um contato com a verdade de fato, que é o próprio Cristo. E o texto que impactou ele foi o texto do jovem rico. E a mesma pergunta que foi feita para o jovem rico, o Espírito Santo faz para ele naquele momento. Está disposto? O preço é alto. Seu status, a sua relevância, a sua reputação, todos os planos e projetos que foram feitos para você, você está disposto? E ele teve que se expor. E de fato ele se entregou para Jesus. E o livro continua descrevendo várias questões maravilhosas. Eu indico para que você o leia. Mas ele continuou se dedicando em oração e em jejum, no seu devocional, na leitura. E o Senhor está chamando eu e você para esse lugar. O Senhor está chamando a sua igreja, o seu povo, chancelado por Ele. Ele assina embaixo e diz que a igreja é autorizada a levá-lo para toda e qualquer pessoa, independente de classe social, independente de sexo, independente de cor, independente de etnia. Ele assina embaixo e fala: vai. E ele chega até esse etíope, que o próprio texto diz que era um homem relevante no seu meio. Ele não era qualquer pessoa daquela sociedade etíope. E ele fazia essas viagens constantemente, para ir até Jerusalém adorar. E ele estava lendo um texto de Isaías. Naquela época era papiro, era bem diferente do que nós temos hoje. E não era fácil de achar. Não era todo mundo que tinha. Então ele comprava esses escritos. Ele investia seu tempo e seus recursos a fim de conhecer o seu Senhor. Mas aí você pode perguntar para mim, como que ele teve contato se ele era um etíope? Provavelmente da região do Egito, às margens do rio Nilo, numa ilha chamada Elefantina. Como que esse cara teve contato? Os exílios que a igreja ou que o povo do Senhor sofreu fizeram com que muitos desses cristãos, ao serem soltos, ao fugirem, se refugiassem em vários lugares daquela região e criassem tribos. E por volta de 5 séculos antes de Jesus, naquela região da ilha Elefantina, às margens do rio Nilo, num local que faz divisa com o Sudão, se estabeleceu uma quantidade significativa de cristãos. E esse homem teve contato. Mas ainda assim, ele não entendia o que estava lendo. Mas ele continuava perseverante. Ele continuava indo para Jerusalém.
ele continuava comprando os escritos, investindo tempo, investindo recursos. E o Senhor fala para Filipe: vai até esse cara. E Filipe prontamente vai, chega próximo à carruagem desse homem. Essa estrada que o texto diz é uma estrada deserta, construída com pedras semelhantes aos paralelepípedos que nós temos hoje, mas pedras brutas, que ajudava, mas dificultava caminhar em alta velocidade. Então Filipe pôde acompanhar de uma distância significativa esse homem. E ele ouve. E ele percebe o que está acontecendo. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Entendes o que lê? E é aqui que eu quero chegar. Nós temos os dois lados da moeda. O primeiro, se de fato estamos entendendo o que estamos lendo. E aí nós estamos na posição do etíope, do eunuco. Ou se de fato, se nós entendemos o que estamos lendo, e aí nós estamos na posição de Filipe. São duas faces da mesma moeda. E eu quero te levar a refletir comigo nessa noite, justamente a respeito disso. Em qual lado da moeda nós nos encontramos? Filipe, ele tinha intimidade com o Senhor, ele conhecia a voz do seu Senhor, e ele era uma pessoa disposta, obediente, como foi dito aqui hoje. E talvez essa frase seja um clichê, mas a gente não pode dar o que a gente não tem. A gente não pode ensinar sem antes aprender. Mas isso vai custar de nós algumas coisas. Existe um preço nesse aprendizado do Senhor. Nós estamos ali em Curitiba e algumas vezes eu já me peguei chorando. Porque os meus amigos estão aqui. A minha igreja está aqui. Meus pastores estão aqui. Mas existe algo a ser desenvolvido na minha vida, na vida da minha família. E por um período nós precisaremos pagar esse preço, que é tão pequenininho. Em algum momento nós precisaremos nos expor. E esse homem se converte, de fato se converte. Por que nós podemos dizer isso? Porque ele simplesmente se batizou? Não. Porque em um entendimento comum, o batismo é uma confissão pública de fé. Quando eu me batizo, quando eu me batizei, eu deixei claro para as pessoas, para a sociedade, o tipo de vida que eu quero viver dali para frente, certo? É isso? Sim ou não?
Filipe explica o texto. E o texto está falando do próprio Cristo. Filipe elucida o texto para o eunuco. E o eunuco entende. Por causa do Filipe? Não. Por causa do Espírito Santo que comunicava a Filipe, mas que também comunicou ao eunuco. E é por isso que o tema dessa ministração é facilitadores do Evangelho. Porque Filipe foi um facilitador. Filipe foi um facilitador. E aquele homem passa a entender a respeito de quem ele estava lendo, o que ele estava lendo. E a conversão dele é instantânea. Ao ponto dele falar: ei, tem uma poça d'água aqui. O que me impede de ser batizado? Filipe fala para ele: se credes de todo o seu coração. Aqui nós temos algumas questões muito importantes para a propagação do Evangelho. Aquele etíope, ele era um eunuco. E um eunuco, de fato, é alguém castrado. Literalmente. E para a igreja da época, para as questões religiosas da época, ele não se encaixaria na comunidade. Porque lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1, fala a respeito desse processo. Esse processo de ser de fato um eunuco. E aí eu pergunto para você: o eunuco estava vindo da onde? Jerusalém. Ele foi adorar. Ele estava voltando, provavelmente, para o Egito, para a ilha Elefantina. E o texto fala: quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e alegre seguiu o seu caminho. Ele estava vindo de Jerusalém, estava voltando para sua terra. Filipe foi um facilitador do Evangelho. E aquele homem se tornou um facilitador. Historicamente falando, inclusive no livro de Isaías, existem algumas correlações a respeito desse etíope. Esse cara, impactado pelo Evangelho, recebendo o auxílio de Filipe, se tornou um facilitador e voltou para sua terra e propagou o Evangelho naquela região. Ele não podia voltar para Jerusalém. Ele não se encaixava em alguns padrões. Mas ele podia voltar, continuar o seu caminho para a sua terra. E foi o que ele fez. O Senhor mandou ele para Jerusalém? Não, não mandou. Ele voltou para sua terra. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas. Às vezes nós queremos ir a tantos lugares. Mas a fé sem obras é morta. E a obra sem fé se torna ativismo religioso.
Às vezes erramos tanto o alvo porque não paramos para ouvir o Senhor. Um dos meus professores da faculdade, Rodrigo Rangel, o pastor conhece ele, disse que quando ele era muito jovem, ele estava queimando e queria discipular pessoas, evangelizar. E ele colocava alguns louvores no seu quarto, fechava a porta, pegava a Bíblia e ficava falando: Senhor, eu quero evangelizar todo mundo, eu quero evangelizar todos. E o Espírito Santo falou para ele: cara, se você evangelizar todo mundo, o que os outros vão fazer? Entenda uma coisa, você foi chamado para fazer diferença em alguma área da sua vida. Você foi chamado como facilitador em algum dos lugares que você está inserido na sociedade. E será que nós já sabemos o que devemos fazer? Será que nós já entendemos isso? Ou será que nós estamos igual o etíope que fazia o trajeto de ir até Jerusalém, adorar constantemente, lendo, ouvindo, e ainda assim não entendia o que ouvia, não entendia o que estava lendo? Ou será que estamos como Filipe, que já temos uma diretriz? Não sabemos de tudo, é fato, vivemos por fé. Mas existe uma direção para a minha e para a sua vida, como indivíduos e como igreja. E isso cabe a nós procurar constantemente, incessantemente, clamar até que o Senhor venha, entender o seu plano até que Ele venha e colocá-lo em prática até que Ele venha. Precisamos de fato ser as mãos e os pés do Senhor aqui na terra. Mas se não conhecermos o nosso Deus, nós vamos ficar andando em círculos. Desculpe a alusão, mas vocês já viram um cachorro correndo atrás do rabo? Eu não consigo pensar em outra figura de linguagem a não ser essa, para quando nós não entendemos o que o Senhor quer fazer em nós e a partir de nós. Continuaremos correndo atrás do vento, como indivíduos e como igreja. Precisamos voltar para o lugar de oração. Precisamos voltar para o lugar da leitura bíblica diária, constante. Precisamos voltar para algumas disciplinas que nos matam. Algumas disciplinas que nos esmagam. A fim de que voltemos a acertar o alvo. Eu não sei em qual lado da moeda você se encontra nessa noite. O lado de quem não entende ou o lado de quem facilita o entendimento? Mas uma coisa eu sei. Uma hora ou outra você vai precisar se expor. Uma hora ou outra nós precisaremos mostrar quem somos de fato. E o meu desejo é que, como indivíduos e como igreja, estejamos na posição de Filipe, dia após dia,
conhecendo o nosso Deus, ouvindo a voz dele, sabendo quem ele é, obedecendo, persistindo, perseverando e ajudando pessoas que ainda não chegaram nesse lugar. Eu quero te convidar a fazer 2 exercícios nessa noite. A prestar mais atenção em quem está do seu lado na sua igreja. Independente se você tem intimidade com essa pessoa ou não. E a prestar mais atenção naqueles que estão lá fora. Porque o que de fato importa são vidas. O que de fato importa são pessoas rendidas aos pés do Senhor. E se vai ser através da minha vida ou da sua, para mim pouco importa. O que importa é que essas pessoas se rendam a Jesus. Realmente, eu e você não iremos discipular todas as pessoas, não iremos evangelizar todas as pessoas, mas nós temos a oportunidade de fazer isso com algumas, ou pelo menos com uma. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé aí no seu lugar. Eu gostaria que você, juntamente comigo, cantasse essa canção, não como mais uma canção, mas faça ela como uma oração nessa noite.